Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo do meu canal. O meu nome é Alexandre Rocha e hoje nós vamos falar sobre duas lições que eu aprendi quando eu fiz os meus primeiros 100 km de pedal. Fica no vídeo que vai valer a pena. Geralmente eu venho aqui e trago para vocês uma lição, um aprendizado, alguma coisa que eu achei interessante, geralmente de uma coisa que eu li, que eu aprendi em algum lugar, mas nós aprendemos na vida de diversas formas, uma delas através da leitura, através dos estudos, mas uma muito melhor de se aprender é através das experiências. Quanto mais experiência você tem na vida, mais aprendizado você vai tendo. Por isso que é bom nós nos colocarmos em novas experiências. E quando eu pedalei pela primeira vez meus 100 quilômetros, eu tive uma baita experiência. Na época da pandemia, mais ou menos, todo mundo começou a andar de bicicleta, né, de bike. E eu já tinha uma bicicleta e eu entrei num grupo e comecei a pedalar com o pessoal, né? Fiz uma turma, fui fazendo amizade e comecei a pedalar com o pessoal. A média a gente pedalava 30, 40, 50 quilômetros e ia pedalando 2, 3 vezes por semana. Certa vez me chamaram para um pedal de 70 quilômetros. Eu tinha uma bicicleta ainda não tão boa como a que eu tenho hoje e eu quase morri nesse pedal. Foi mais ou menos 70 quilômetros. Na volta, nos 10 últimos quilômetros, eu estava quase chorando e eu fui arrastando assim para casa. Inclusive o pessoal foi uma parte pela terra e eu falei, não, eu vou pegar o asfalto que eu quero chegar logo em casa. Eu realmente quebrei. E na época eu tinha uma bicicleta que era aro 26, ou seja, a roda era menor. E a maioria, aliás, todos estavam com a aro 29. Então nos 70 km eu pedalei muito mais que todos eles. Então eu sofri demais. E o grupo que eu andava resolveram que iam pedalar 100 km. E eu não estava nem aí para pedalar o tal dos 100 km, né? E eles, vamos com a gente, vamos pedalar 100 km. Eu falei, mas 100 km é muito. E aí eu lembrava desse pedal de 70 e falei, isso aí não vai dar certo, eu vou ficar cansado, vou quebrar, né? Tem uma expressão no mundo da bike que eles falam quebrar. Quando eles falam assim, eu vou quebrar. Quer dizer que você ficou tão cansado, que você não tem mais energia. Então eles falam isso. Então quando você chega no limite, que o seu corpo esgota mesmo, eles falam que você quebrou. E aí o que eu fiz? Eu resolvi me preparar, né? Eu me preparei, treinei antes com a turma, né? Fui pedalando 2, 3 vezes por semana para poder fazer o tal dos 100 km. Mas eu não estava muito animado. Mas como o grupo ia, eu acabei indo com eles. Aí o que eu fiz? Eu me preparei antes e nós fomos fazer esse pedal. E conclusão, nós conseguimos concluir o pedal. Conseguimos concluir o pedal de 100 km e eu cheguei numa boa em casa. Numa boa. E foi um desafio, foi mais ou menos umas 5 horas pedalando. E nós fomos por várias cidades, saímos aqui de Serquilho, eu moro em Serquilho, Boituva, Tatuí, Serquilho, Cesário Lange, Tatuí, Boituva e Serquilho novamente. Dá mais ou menos umas 5 horas de pedal. E foi desafiador. Mas quais foram as lições que eu aprendi? A lição que eu aprendi foi que o ambiente te influencia, né? A gente ouve muitas pessoas falando sobre o ambiente e realmente o ambiente te influencia. Por quê? Porque eu não estava querendo pedalar os 100 km, não era minha vontade, mas eu fui por causa do grupo, ou seja, eu pedalei os 100 km por causa do ambiente que eu estava. O ambiente que eu estava queria pedalar 100 km e eles foram pedalar 100 km e eu acabei pedalando o tal dos 100 km. O interessante é que nesse pedal, duas amigas minhas que elas estavam muito empolgadas em fazer os 100 km, aconteceu um acidente com uma, ela caiu, se machucou e acabou não concluindo o pedal. E essa outra amiga que foi junto, foi com ela no hospital e ela acabou não concluindo. E elas estavam muito ansiosas para concluir esse pedal. E eu que não estava tão ansioso assim, acabei concluindo. Então, o ambiente, ele é muito forte, ele realmente
te leva. Então, quando você quer melhorar alguma coisa, às vezes você não precisa você fazer aquela coisa, você mudar necessariamente. Você precisa se colocar num ambiente que quer aquilo que você quer. Por exemplo, se você quer emagrecer, ande com pessoas magras, pessoas que querem emagrecer. Você quer ficar rico? Ande com pessoas ricas. Você quer ficar mais inteligente? Ande com pessoas inteligentes. Você quer pedalar 100 km? Anda com pessoas que pedalam 100 km. Essa é a regra. E estudos mostram que realmente o ambiente influencia muito as pessoas. Então, quando você quer uma coisa, você tem que se colocar num ambiente que tem aquilo que você quer. Vai ser muito mais fácil você conseguir. Por exemplo, se você quer emagrecer e você anda com gordinhos, vamos dizer assim, com pessoas que comem bastante, que gostam de comer, que não estão nem aí com dieta, você vai comer também. Agora, se você anda com pessoas que estão na academia, só falam de dieta, são pessoas fitness, você vai entrar no jogo deles também. Então, o ambiente realmente ele influencia. E eu fui prova disso quando eu fiz essa prova de 100 quilômetros. O ambiente fez eu fazer esses 100 quilômetros. Eu não queria, mas eu acabei fazendo por causa do ambiente. E a segunda lição que eu aprendi foi o seguinte: como eu fiquei com medo de fazer esses 100 quilômetros, assim, eu fiquei preocupado, não medo, né? Mas eu fiquei preocupado de ficar para trás, de dar alguma coisa errada. A primeira coisa que eu fiz foi atualizar minha bicicleta, minha bike, né? Eu comprei uma bicicleta nova, aro 29, ou seja, eu já estava com equipamento melhor. Eu me abasteci com bastante água, preparei, fui ver na internet, pesquisei quanto que eu tinha que beber de água a tantos quilômetros, de tanto e tanto quilômetros eu tinha que ter bebido tanto de água. Então eu me hidratei o período inteiro. Eu fiz uma janta antes bem reforçada com carboidrato para poder aguentar. Eu levei refeições próprias, apropriadas para o pedal. Não fiquei comendo coxinha, pastel, caldo de cana, refrigerante, nada. Eu fiquei comendo alimentos mais saudáveis, frutas, carbogel eu levei algumas coisas, castanha, banana, algumas coisas assim que me ajudaram, que eu sabia que ia me ajudar no meu pedal. E outra coisa que eu fiz também, acho que até o energético eu tomei, Gatorade, enfim, eu me preparei. Tanto fisicamente, que eu treinei antes, eu me preparei psicologicamente para enfrentar, eu me preparei com os equipamentos certos e eu me preparei com alimentação. Então, várias coisas que eu me preparei para poder fazer esse pedal. E eu lembro quando a gente estava quase chegando aqui na cidade, né, um amigo meu perguntou assim: e aí, como é que você tá? Quando a gente estava ali mais ou menos 80 quilômetros, eu falei: tô tranquilo, tô super bem. E eu cheguei em casa cansado, claro, porque eu pedalei 100 quilômetros, mas eu estava muito bem. Eu não quebrei, porque eu estava preparado. Então essas foram as duas lições que eu aprendi com esse pedal. A primeira é que o ambiente realmente nos influencia e muito, muito mesmo. E a segunda é que a preparação é muito importante, principalmente quando você tem um projeto grande, um projeto de longo prazo, um projeto que exige mais de você, você precisa se preparar. Você precisa se preparar. Por exemplo, teve um tempo que o ano passado eu fiz uma dieta e eu percebi o seguinte: quando eu não me preparava, eu falhava na dieta. O que é se preparar? Então, se eu quero me alimentar bem na semana, eu tenho que fazer minha marmita no domingo, eu tenho que preparar a marmita, já deixar pesado, tudo certinho, colocar na geladeira, para quando vier a fome, eu vou lá e pego. Agora, se eu não preparar, se eu não tiver as comidas certas em casa, a quantidade certa já pronta, a chance de eu falhar na dieta é muito maior. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Então, procure os ambientes certos que tem aquilo que você quer e se prepare para tudo que você quer fazer. Até o próximo vídeo.